Olá. Oi, Sheila. Olá, Helder. olá, Oi, gente. olá, Pessoal, gente. Oi, gente! Boa tarde. 2 minutos antes tá cheio de gente na sala. Todo mundo me escuta? Sim, Sim. Ah, então tá Sim. bom. Oi, Helder, tudo bem? Thelma. Tudo, Oi, Sheila, Oi, Tânia, Thelma. tudo certinho. Adilson também, Eric, Fernanda tá aqui também, Tá, Cristiano. tô vendo. Tá começando a ficar um ponto de encontro. Ah, que Leva bom. um tempo. Leva um tempo pra gente botar isso na rotina. Mas eu acho que Nossa, agora tá legal. foi tão Sinceramente, rápido. eu acho que nunca mais vai ser presencial o seminário. Ai, que bom. Graças a Deus, porque aí eu não preciso pegar ônibus. Eu não preciso pegar ônibus de Resende, gente. Eu tô adorando isso, que dá para participar de tudo, custo zero. Verdade. Verdade, custo zero. Não é zero, porque tem um custo. Sim. Eu não sei qual é, eu acho que é psíquico, não sei como. A gente vai ficando exausta no final, não aguenta mais nada. Não quer saber de mais nada. Eu tô Verdade, começou às 2h. Terminou agora, 10 minutos atrás. na verdade, acho que o que tem de mais rico é a gente poder estar encontrando pessoas que a gente não via há muito tempo, ou especialistas que estão lá que vocês estavam assistindo a questão do humor e eu estava no seminário de performance. E aí, especialista do Uruguai, especialista do Pará, gente que, se você estiver trabalhando, você não acessa, né? Você vai fazer o quê? Um seminário desse uma vez no ano, 2 vezes no máximo, para conseguir achar Conseguir essas dinheiro. pessoas. Então, tanto seu quanto da própria instituição para trazer. É. E aí, esse formato online tornou isso muito possível, o que é rico. É a única, assim, uma A das única coisas. vantagem da pandemia até agora foi essa. Mais nada. É, O resto não é vantagem. o resto não é vantagem. Mas isso você podia ter descoberto antes, sem pandemia, mas não É descobrimos. verdade. As ferramentas já estavam aí, né? Estava tudo à disposição, a gente só não fez, a gente até fez, mas não com toda essa profusão, né? Quando a gente faz lá, vamos fazer ciência e arte com o pessoal de Minas Gerais, mas não é, a gente não tem essa força que a urgência faz com que tenha, né? Somos homo sapiens sapiens movidos à urgência. Só fazemos ferramentas quando precisamos delas. Verdade. Amanhã ainda tem sci-fi, Sheila? Não, acabou semana Acabou. passada. Acabou. Gente, Acabou, já até chegou até o certificado já, só para que avisar. sucesso que foi aquilo, hein? Vocês estão de Chegou. parabéns. Caramba. Chegou o parabéns. certificado, chegou. O grupo todo foi muito legal, muito legal. Eu, às Foi vezes, mesmo. o que eu não consegui ver ao vivo, eu estou vendo depois, porque mesmo assim está valendo muito a pena. Mas a gente estava tão tensa que eu também nem consegui assistir ao vivo. Tô assistindo aos poucos, né, Sheila? Até comentei. Porque a gente ficava na organização tão focado em tudo dar certo. É porque mesmo quem não tá ao vivo, né? Quem não tá no ar, né, na frente da câmera, tá fazendo alguma coisa por trás. Então, e a gente ficava ali tensa para dar tudo certo, para estar acompanhando. Ou a gente ficava de plateia como público, aproveitando o evento, ou trabalhava para o evento acontecer. Eu só tô assistindo. Hoje em dia todo mundo fica ou atrás ou na frente da câmera. É só a câmera que funciona. Praticamente. Verdade. Não, gente, nosso primeiro teste foi a Semana Paulo Freire. Ali a gente, entendeu? Foi desvirginado. Não tinha como mais. Agora é tudo assim. É verdade, é verdade. E as oficinas também, né? Vamos combinar, as oficinas também, né? Nego dançar com a vassoura. Total. De manhã e de noite. As ganhas mostrar. De manhã e de noite. E depois a gente foi aperfeiçoando, botando um cardzinho mais bonito, ajeitando as playlists. Tem milhões de coisas para fazer ainda para ficar bacana.
Mas a gente está criando um acervo, né? Agora, o laser, por exemplo, a gente já definiu os próximos 2 lasers. Vão ser bem legais. Né? Vai ser dia 21 de outubro, né? Daqui a 2 semanas, com o Léo Fux e a Rafaela Bruno falando sobre bugs e tweets. Então, cantos variados e músicas variadas. Depois vai ter um em novembro com um Papa da Física falando de fractais, junto com o João Cândido Portinari. E nessa sexta-feira o João Cândido Portinari está no Centro de Estudos. Eu não sabia, tu acredita? A Marli convidou, tem uma outra pessoa que faz a mediação, e ele virou figurinha carimbada com a gente agora. Não passa mais nem por mim o convite a ele. E ele aceita. É bem legal. Não, mas na verdade ficou esse legado da pandemia. Esse é um legado importante da pandemia, né? Essas utilizações que a gente está fazendo toda com criatividade das tecnologias. Um legado importante, né? Que a gente podia ter feito antes, mas ninguém pensou antes. Pensou, mas só os TI hard é que faziam, tinham coragem. Bom, 5:05, quer começar, Sheila? Oi, só um minutinho que eu tô botando colírio. Já volto. Tá bom. Tá bom. Alguém participou da live do seminário de riso e humor? Não. Não? Não. Porque eu estava, como eu te falei, estava fazendo o seminário de performance, o outro teatro. E aí fiquei sabendo que o Círio de Nazaré vai ser online. Sério? Como vai ser isso, gente? O povo estava falando, porque a pesquisa dele era sobre teatro, performance. Vai ser online também. Já teve boi online. Já teve? Já teve boi online. E a Companhia Folclórica do Rio está fazendo uma live por semana quase, com os mestres de cada lugar, ciranda. Legal. Pode? Sheila, é com você. Tá, vou compartilhar aqui. Tem que habilitar para eu poder compartilhar. Perdão. Eu tô no modo relax. Eu não sei como ela aguenta, cara. Eu tô exausto. Então, gente, boa noite. Boa noite não, boa tarde, né? Eu vou falar um pouquinho do grupo de estudos anime, mangá e ficção científica no ensino de ciências. O nosso grupo ele surgiu, né, ano passado, e aí eu vou contar um pouquinho da história e do que a gente vem desenvolvendo, né? O grupo começou com a Anunciata, ela escreveu a proposta para o Provoque, e aí chegaram para a gente, né, 2 alunos, que é o Max, que é esse daqui, e a Naila. O Max, atualmente, ele acho que já chegou em Portugal, ele mudou do Brasil, foi para a Escócia, isso no início do ano, antes da pandemia, e aí agora da Escócia ele estava migrando para Portugal. Aí Bruna e eu, Bruna, que é aluna da Isabela Cabral, e eu, fomos convidadas pela Anunciata para co-orientar os 2 meninos. E a proposta inicial era abordar os temas relacionados a anime, mangá, dentro do contexto do ensino, enfim, o que se poderia aprender sobre com esses temas, né? Os temas que estariam contidos dentro dos animes e mangás, temas que fossem pertinentes ao ensino de ciências. E aí, já no nosso primeiro encontro, né, a Anunciata apareceu aqui com a pilha de alguns mangás, né? Tem até aqui a coleção, né, do Parasite, que é um dos mangás que a gente trabalhou e a gente já escreveu também sobre ele, né, um pouco, nos aprofundamos um pouco mais. E essa daqui foi a nossa primeira reunião, quase fomos expulsos da sala 65, porque a gente estava se empolgando demais e eu acho que o Vanir não estava gostando muito. E aí, já no primeiro dia, a gente capturou a Fernanda, que também estava lá no Liteb, mas estava na sala ao lado. A gente saiu dali super empolgados, enfim, com várias ideias. Os meninos são muito receptivos. A Naila é aluna do Pedro II, da unidade da Tijuca, e o Max era do Anísio Teixeira, que fica em Santa Teresa.
E agora ele está fora, mas continua realizando os trabalhos junto com o grupo. E aí a nossa rede foi aumentando, né? A Fernanda foi capturada no primeiro dia, a Isabelle, como trabalha comigo, entrou também, foi muito orgânico. A Thelma também, que já é uma parceira já de longa data, pode-se dizer. E aí entraram também a Sabrina e o Fábio. Sabrina, que é aluna do CACS, e foi aluna do CACS. Fábio também foi aluno do CACS e é funcionário da Biblioteca de Manguinhos, que foram alunos da Anunciata. O Adilson também, que é servidor da Fiocruz do ICICT, entrou também no grupo. Enfim, nosso grupo foi crescendo. A Lúcia, eu não consegui chegar em que momento a Lúcia entrou, mas na minha memória a Lúcia está desde sempre assim, no grupo, desde o início. E aí entrou a Madalena também, por ter desenvolvido um trabalho dentro do doutorado relacionado à ficção científica. Com a chegada do Adilson, a questão da ficção científica se torna mais patente, né, dentro do grupo, porque até então o nosso foco eram só os animes e mangás, e a gente ganhou mais uma dimensão com a chegada do Adilson e posteriormente com a Madalena, né, que já desenvolvia um trabalho relacionado a isso. E a gente tem a nossa caçula, que é a Débora, né, que faz parte do curto-circuito, que é aluna da EBA, da Escola de Belas Artes, e que vem desenvolvendo o trabalho junto com o grupo, desenvolver os cards, todo o material de divulgação do encontro, né, de sci-fi foi desenvolvido inicialmente pelo Max e aprimorado pela Débora. É importante ressaltar que aqui dentro desse grupo, né, embora todos estejam ligados à Anunciata, né, a gente tenha muita interação entre nós, né? Tem trabalho da Isabelle produzido, da Isabelle com a gente, né, produzido com a Bruna, tem a Fernanda interagindo diretamente com a Débora, a Bruna também interagindo com a Débora, enfim, uma troca constante. Outra questão também é a diversidade. O grupo daqui, né, somos as biólogas, essa lateral aqui é direita para mim, né, direita para quem está no computador, né, são todos biólogos, né, eu sou bióloga, a Fernanda é bióloga, a Isabelle está se formando agora, Thelma é bióloga, os dois que são alunos do ensino médio, tem a Débora, que é de artes, o Fábio é biblioteconomista, o Adilson é de TI, a Sabrina também é bióloga, temos a Bruna, que é formada em Ciências Sociais, Madalena também é bióloga, e a Lúcia, que dispensa apresentações, né? Então, a gente tem um grupo muito diversificado, né? E isso é muito rico, porque faz com que o olhar não seja só sobre um campo, né, em relação aos temas abordados. Tem uma preocupação também, como a gente estava trabalhando com alunos de Provoc, deles conhecerem o local onde eles estavam, né? Qual o local que a Fiocruz ocupa dentro da história, né, e a importância para dentro do SUS, enfim, dentro da questão da saúde pública brasileira. E com o Anunciata é impossível não ter uma visita guiada ao castelo, né? Nesse dia que a gente estava praticamente se despedindo do Max, foi antes dele viajar, e aí a gente teve também alguns agregados, né, participando, a Ruth, enfim, da visita, algumas pessoas que tinham perdido a visita na disciplina de Ciência e Arte puderam participar junto com a gente. Então, os encontros são sempre muito ricos e não necessariamente eles se centravam aconteciam, né, dentro de uma sala de aula e só a gente discutindo temas focados na questão do anime e mangá ou do sci-fi. Uma outra preocupação também que a gente teve foi participar do dia, né, do Mais Meninas na Ciência, que foi promovido pela Vice-Presidência de Educação. Logo que eu vi o chamado, eu falei logo com a Anunciata, será que a gente não tem como participar? E aí a gente recebeu, por metade de um dia, a gente teve que dividir uma aluna, na verdade, e foi essa daqui, que é uma aluna do Pedro II, e ela foi conhecer o nosso grupo, ficou uma tarde com a gente apresentou as nossas linhas, né, os temas que a gente trabalhava, fizemos um lanche, enfim, foi muito simpático, assim, muito receptivo. Acho que foi uma forma de apresentar uma outra Fiocruz, né? Porque quando normalmente você fala da Fiocruz para as pessoas de fora, né, a primeira coisa que vem à cabeça é lá o Zé Gotinha, o Castelo, alguma coisa da ciência dura, né? Ou da pesquisa clínica. É difícil as pessoas enxergarem que dentro da Fiocruz, até terem conhecimento que se faz outros tipos de pesquisa, né? E principalmente um tema que acaba sendo muito pensado a nível de entretenimento, né? Quando a gente fala ficção científica, vou ler um livro de ficção científica, ou vou assistir um filme para poder me distrair, enfim, e o mesmo com os animes e mangás.
E aí, por que a gente resolve falar, né, de ficção científica? Eu trago aqui um trecho de um artigo do Piassi, que ele fala, né, que a ficção científica, por si só, é uma modalidade de discurso sobre a ciência, na medida que ela expressa por meio do cinema, no caso dele, né, que ele estava analisando filmes, e da literatura, interesses e preocupações em torno de questões científicas presentes que influenciam diretamente no âmbito sociocultural. Ou seja, é a forma como a sociedade está vendo a ciência, né, como que ela está enxergando as representações que ela tem e também a visão de mundo. E aí essa questão ela pode ser pensada não só a nível da ficção científica, mas de qualquer obra, né? A gente pode pensar a nível de uma música, de um poema, e aí também dos materiais que são de uso comercial, né? No caso desses, dos mangás e animes que a gente tem trabalhado até o momento, né? Eles são de uso comercial, né? São voltados para o entretenimento e não pensados com fins pedagógicos ou didáticos. E aí, com base nisso, a gente tem feito algumas produções, né? Ainda estamos iniciando. Esse ano a gente apresentou 2 trabalhos nesse evento, que é o Encontro de Estudos Biológicos online, que a gente estava falando agora há pouco sobre as oportunidades da pandemia, né? E esse evento foi um evento produzido pela Universidade Federal do Pará, e exatamente por ser nesse período de pandemia e visando integrar a biologia, né? Diversos temas da biologia. Foi um evento online, foi uma experiência muito rica. A gente mandou um trabalho, né, falando sobre o anime Parasite, que é aquele mangá que eu tinha mostrado no início. Depois do mangá foi produzido o anime. Inclusive, a primeira temporada do Parasite está disponível no Netflix, então quem quiser assistir pode ter acesso fácil, né? Quem tem acesso à plataforma. E a Isabelle também, junto com a gente, né, vem fazendo um mapeamento sobre a utilização dos animes e mangás dentro do ensino, né? Como que isso tem configurado dentro das pós-graduações brasileiras. Posteriormente, a gente submeteu também um trabalho pensando na questão do Parasite já de forma mais profunda, né? Sobre o emprego dele dentro de um contexto de ensino, e a gente submeteu para apreciação para o NBio, que, sendo aprovado, vai ser publicado no e-book do evento. A Bruninha também tem produzido, junto com a Anunciata, eles produziram um capítulo de e-book que foi também apresentado no 6º Simpósio Eletrônico Internacional de Ensino e História, falando sobre os contextos históricos e sociopolíticos do mangá, né, como que essas representações aparecem, e também as representações de ciência e cientista, né, que é muito comum a gente ver trabalhos falando sobre representações de ciência e cientistas, mas sobre mangá ainda é algo que não existia, né? E aí ela se centrou no Astro Boy, né? No mangá Astro Boy, que ele, na verdade, é um marco, né? Dentro das construções de mangá. E tem também uma entrevista sobre o nosso grupo no Jornal 140. Esse jornal é um jornal de São Paulo, acho que é só eletrônico, a Bruna depois pode me corrigir ou complementar, e ele tem uma coluna de cultura pop. E aí esse jornalista viu o anúncio, né, a divulgação do encontro de sci-fi, enfim, sobre o grupo de anime e mangá, e aí teve interesse, contactou a Bruna, e aí ela cedeu a entrevista, né, fez a entrevista com ele, e a gente está aguardando a publicação. Além disso, a gente teve também um encontro de ficção científica. A gente teve ao todo 2.306 inscritos. Eu não sei se esse número já fechou, porque a gente só vai saber amanhã se o Tiago, né, ele conseguiu finalizar o envio de certificados, porque a gente teve algumas pessoas que participaram, mas não fizeram inscrição. E outras participaram, não conseguiram fazer inscrição, assinaram lista de presença, então estavam com uma inscrição pendente, que é uma inscrição tardia, que o Tiago, que tem acesso ao sistema, ele iria fazer isso à medida que fosse ele fazendo essa liberação de certificados. Então, assim, até o momento que a gente tinha era 2.306 inscritos. Os vídeos, né, com as lives, eles ficam disponíveis no canal de Ciência e Arte e também no canal do grupo de Anime, Mangá e Sci-Fi. E aí eles têm, dentro do canal só da rede, né, de Ciência, Arte e Cidadania, a gente tem uma média de 1.543 visualizações por vídeo. E a avaliação do evento, a gente está em andamento, né? Enfim, a gente está aguardando também esse término desse envio de certificados para poder enviar o questionário que a gente estruturou para poder fazer uma avaliação mais consistente do evento junto às pessoas que assistiram.
As palestras foram realizadas por pesquisadores, escritores da área e professores, então não necessariamente eram pessoas que são pesquisadores, né, da área, né, no caso do Gerson Lord, principalmente, né, uma pessoa famosa, conhecida como escritor, né, e não está imerso dentro de um contexto de pesquisa. E a gente tem também como desdobramento a aproximação do contato com esses palestrantes para projetos futuros, enfim, colaboração também. Foi um encontro muito rico, não só para quem estava assistindo, mas para a gente também que estava participando da organização. Uma questão muito importante para a gente, que a gente remete, né, ao sucesso do evento, foi a divulgação. A gente teve a divulgação no blog do Gerson Lord, que eu estava comentando, né, que é o escritor, né, de ficção científica que participou do primeiro dia como palestrante. Ele tem um blog e ele fez crônicas para cada um dos dias do evento. Então, isso acaba dando também um destaque, né, muito grande para o evento dentro do público, né, que aprecia esse tipo de obra. Então, a gente, eu acredito, né, o nosso questionário ainda não foi enviado, mas eu acredito que a gente teve um grupo bem misto de público, né, não só de pessoas, pesquisadores da área ou professores, né, que é um público que normalmente a EBS está acostumada a receber, mas também de fãs, de pessoas que gostam desse tipo de arte e que não estão inseridos dentro da academia. Outro ponto muito importante para a nossa divulgação foi o Fantástico Cursos, que é uma página, né, no YouTube, e aí tem também a página no Facebook, é um canal no YouTube e uma página no Facebook, que é administrada pelo Alexander Meirelles. Ele, inclusive, foi aluno da Lúcia Della Rocque. Foi muito interessante ver as interações, enfim, entre eles e as lembranças, né, da Lúcia. Ele tem um canal no YouTube, né, que ele divulga formas e técnicas, né, de como você escrever a literatura fantástica, né? Então, é muito interessante porque auxilia, né, novos escritores, e é um grupo, a página dele do Facebook é uma página bem grande, né, com bastante número de curtidas. O canal também tem um grande número de inscritos e de visualização, e ele deu destaque para a gente dentro da página e também reportou dentro do canal. Então, isso foi um fator muito importante. Além disso, eu não coloquei, mas também foi muito importante a divulgação dentro da página do CEDERJ. A Thelma conseguiu, né, para a gente essa divulgação dentro da plataforma da graduação do CEDERJ. Daí o grande número de estudantes que a gente teve, né? Eu também sou tutora do CEDERJ, então também fiz essa divulgação dentro do espaço da disciplina que eu sou tutora, e foi uma experiência muito rica receber esses estudantes de graduação, principalmente de licenciatura, dentro do evento. Além disso, eu fiz uma participação na semana passada, na quarta-feira, no web seminário Arte e Ciência, Diálogos Possíveis, que é uma etapa preparatória da primeira Olimpíada de Ciência e Arte, da Fundação CCIERJ. E foi muito rico, né, porque eu pude interagir. Eu pude interagir com a Thelma, né, a Thelma Santos, que é parte do nosso grupo também, mas estava ali no momento, né, falando da experiência dela como docente do ensino básico, e o Gustavo Ottoni, que é ator, ele faz vários trabalhos, né, dentro do Tenda Virginia Shaw. Inclusive, te mandou um abraço, Tânia, e foi muito especial, porque eu acabei falando, né, um pouco sobre a questão do Parasite e do In Hand, né, que são dois mangás, né? E o In Hand ele desdobra em uma live action que a gente fez um trabalho, e o Parasite a gente tem o anime que eu tinha mostrado anteriormente, que a gente já escreveu o texto sobre ele e tudo mais. Então foi muito rico falar dessa questão e também se contrapor ao livro didático, né? Não se contrapor, mas falar da oportunidade que você tem a partir do livro didático utilizar esses materiais. Bom, dentro das nossas perspectivas, né, a gente tem 3 candidatos à seleção da EBS. A gente tem a Isabelle tentando esse ano, a Sabrina também, e o Helder, que também está entrando no grupo, né? O Helder vai tentar para o doutorado, já está trabalhando com a Bruna e com a Débora. A Isabelle vai trabalhar comigo com o Francisco Romão, que também vai acabar sendo integrado ao grupo, e a Sabrina também vai estar com o Romão. E para a gente finalizar, né, acho que é importante eu destacar
a rede, né, que a gente tem conseguido formar, né? A partir do LITEB, a gente está se integrando com outros setores da Fiocruz, como o ICICT e a Escola Politécnica. A gente está conseguindo também agregar a alumni, né, da IBS, no caso a Thelma e a Madalena, né, que foram 2 doutorandas do programa, que fazem parte do nosso grupo de forma muito ativa. E a gente tem também a alumni do CACS participando, né, e com perspectiva de entrar no mestrado, no caso da Sabrina e do Fábio também, que uma oportunidade futura, com certeza, poderá estar conosco. E é isso. E uma coisa que assim, eu sempre me questionava, né, principalmente no início, a gente acaba tendo, acho que principalmente quem é biólogo ou vem de alguma ciência mais dura, né, a gente sempre olha com qualquer material com um olhar de julgamento e de avaliação, né, com um juízo de valor. E aí, às vezes, você tem meio que se despir disso, né? Você tem que se vestir, enfim, de outros métodos de pesquisa, enfim, outras técnicas. E eu lembro que no meu mestrado, a Simone Monteiro sempre falava que a gente tinha que ter uma lupa de pesquisador, né? E aí, para mim, eu acho que entrar no grupo de anime, mangá e sci-fi foi meio que mudar um pouco a minha lupa, né? A lupa do olhar crítico, né? Do certo ou errado, né? Do muito biológico, né? A gente tem que mudar um pouco, até porque esses materiais eles não são produzidos com esse fim, né? Mas eles podem sim ter uma aplicação num contexto educacional, enfim, dentro de um contexto de educação em saúde ou dentro da sala de aula. E aí eu queria encerrar com esse trecho aqui eu gosto muito dessa música, né, do Oswaldo Montenegro, foi parte da epígrafe da minha tese, que ele diz que a arte me aponte uma resposta, mesmo que ela mesma não saiba, e que ninguém tente complicar, porque a arte apresenta para a gente, expressa, né, para a gente a vida, né, a nossa cultura, as nossas visões de mundo, né, e às vezes a gente tenta trazer explicações que às vezes nem sempre o artista, né, que fez aquela obra ele pensou, né. Então, às vezes a gente precisa simplificar o nosso olhar e pensar em que momento a gente vai estar empregando. É isso. Muito obrigada, Sheila. Foi super legal e você conseguiu fazer em 20 minutinhos mesmo. Bastante, né? Enfim, está aberto aqui, gente. Vocês podem ou se inscrever no chat ou pegar a palavra na marra aqui, assim como eu fiz agora, tá? Mas eu queria começar perguntando o que é Parasite que tem em Rende, porque eu não sei nada disso. Esse mundo que vocês apresentaram aí, para mim, Tá vendo? Você não fez o curso, não foi no seminário. Não sei de nada. Eu olhava assim, de que diabo é isso? Então, o Parasite, tanto o Parasite quanto o Enrende, são 2 mangás, né? Tem vários livrinhos, né? Tem vários volumes. E o Parasite, ele se desdobrou, né? Dentre os materiais, vários materiais, né? No anime, que é a animação japonesa. Tem a primeira temporada que está lá no Netflix, que foi o que a gente analisou. O Enrende a gente ainda está analisando, né? A gente iniciou o processo, mas as coisas estavam muito corridas por conta do evento de sci-fi, e agora a gente vai focar mais nele. E ele já no primeiro, o Enrende é muito interessante, porque a história... vou contar um pouquinho Vou dar um spoiler, assim, da geral dessa história. Não gosta do Enrende, tá? A Sheila não gosta do Enrende, tá? Estou avisando. Vou dar um spoiler rapidinho. O Parasite tem um grupo de parasitas alienígenas que invadem a Terra. E aí eles começam e aí eles começam a parasitar os seres humanos, alguns seres humanos. E aí eles causam, esses parasitas, eles causam modificações na anatomia desses seres humanos, seja potencializando, né, alguns sentidos dos seres humanos, tipo, ficar muito mais ágil, ele pode ficar com audição mais apurada, esse tipo de coisa, e também pode ter algum desvio de personalidade, tipo, ficar muito agressivo, extremamente violento, enfim. E aí acontecem uma série, tem uma série de coisas, né? Uma cascata de eventos que acontecem na história, mas sempre tem um conflito. Tem vários temas que acabam emergindo dentro da história,
principalmente sobre o questionamento do homem dentro do ambiente, né, dentro do planeta Terra, as próprias questões biológicas, né, a interação parasita-hospedeiro. Ele é muito rico, assim, ele traz uma série mesmo de temas que um professor pode estar abordando dentro da sala de aula. E óbvio que tem aquele fator de exagero que a gente inicialmente acha um absurdo, né? A primeiro olhar que o cara que é biólogo, né, que está lá acostumado do certo ou errado, vai olhar, que horror, olha só o que está apresentando, isso daí é deseducativo. No dia que eu estava fazendo o seminário do CICIEG, foi até interessante porque teve uma pessoa no chat revoltada, anunciada se disse isso. A pessoa falou assim, não, com anime e mangá não se aprende nada, eles são deseducativos. Eu me lembro disso. Você lembra disso, Thelma? Lembro. Então, assim, esses materiais, na verdade, você para trabalhar com eles dentro de um contexto de ensino, você precisa de um professor ou de um educador muito afinado. E até do erro você pode tirar lições, né? É importante que a pessoa saiba trabalhar com eles. Assim, não vá esperando que um material desse seja uma enciclopédia de biologia ou, sei lá, um Amabis da vida para um aluno do ensino médio, porque não vai ser. Mas acho que vale muito a pena. Já o Enrende, ele narra a história, né, de um cientista que ele vai investigar diversas doenças. É muito parecido, assim, a narrativa com House, que a gente viu, a série, né, que passava na TV há um tempo atrás. E aí, já no primeiro capítulo, ele aborda a doença de Chagas. Eu não gostei muito, porque, assim, tem várias construções assim, que são muito erradas assim, dentro do material. Mas, ao mesmo tempo, a gente achou vários tópicos também que são abordados dentro do anime, né, do mangá, que a gente não tem uma abordagem dentro do livro didático, ou seja, até nos materiais educativos, como a visão do paciente, né? Você tratar também a visão de você tratar a doença como uma arma biológica. E isso é muito rico, assim, essa visão que uma outra cultura acaba tendo de uma doença que para a gente é endêmica. Então, assim, a gente acha que ainda tem uma boa estrada aí pela frente para poder trabalhar dentro desses materiais. Posso aproveitar o gancho? Acho que sim. Acho que ninguém se inscreveu aqui, vão pegando aí. Tá. Não, né, para justamente entrar nessa parte da fala dela, que eu achei super interessante, porque a minha dúvida, né, por não ter contato com esse material, é entender como isso se transpõe para a realidade, por exemplo, de um professor dentro de sala de aula. E aí eu estava curioso para saber os resultados que vocês têm nesses projetos que vocês têm, nessas conexões que vocês vêm desenvolvendo nos últimos anos, o que vocês já criaram e quais são esses resultados, entendeu? Você viu que o anime X, ele dá para o professor trabalhar. Existe isso? Como é que é feito esse trabalho? A gente está fazendo a análise desses dois animes. Eu posso falar do meu caso, acho que depois cabe também a Bruna. Acho que a Bruna está por aqui, não está? Ela falar um pouquinho também dos animes, do material que ela analisou, porque é outro não olhar também. Não esquece do Cells at Works, Sheila. Não, o Cells at Work eu acho que dá um bom exemplo nesse momento, não. Mas a gente tem trabalhado com um referencial socioantropológico, a gente tem usado o Almont, que ele fala sobre o Estatuto da Imagem. A gente tem feito também uma análise fílmica para poder analisar como que essas cenas vêm aparecendo, né, dentro desses materiais. E aí, enfim, a gente especula, né, sobre temas que são possíveis e articulando dentro de documentos oficiais. A aplicação prática disso é parte do projeto que a Isabelle vai desenvolver no mestrado. Então, assim, essas questões a gente está fazendo um mapeamento ainda, e aí ela vai se aprofundar isso mais à frente. A Bruna, eu acho que trabalha com antropologia visual, então ela já tem um referencial já um pouco mais diferente que aborda essas questões, principalmente com relação às imagens, né? Essa questão da ciência, né? E eu acho que é isso. Sempre tentando enquadrar, puxando dentro do que a gente tem, dos documentos oficiais, né? O que eles trazem como referência, que o professor é obrigado a abordar dentro da sala de aula, né? A gente tem uma BNCC em vigor, e puxando onde que esses materiais se encaixam, ou puxam ganchos para você poder dialogar dentro da sala de aula. Esse anime que a Anunciata está falando, o Cells at Work, né, Células ao Trabalho, ele narra, né,
o conjunto de células, né, se passa dentro do corpo humano, e aí ele fala das células do sistema imunológico na luta contra o câncer. Aparece uma célula cancerígena, e aí como que elas vão estar combatendo, né? Eu não gosto muito também desse anime, porque ele vende a ideia de combate, a questão do sistema imunológico como um enfrentamento, como combate, que é uma vertente, né, que a gente tenta muito desmistificar, né? A gente sempre tenta trazer o sistema imunológico como um sistema de homeostase, né, de equilíbrio com o ambiente, né? Mas acaba sendo uma história do senso comum. E, além disso, já tem alguns trabalhos também que falam da importância desse anime específico, né, para a educação sobre o câncer. Então, assim, por mais que eles não sejam 100% corretos, cientificamente fiéis, eu acho que eles são muito importantes para poder estimular a abordagem de algum tema e sensibilizar o público para aquela questão. Eles são japoneses traduzidos ou são isso que eu ia falar, qual a língua disso? Então, originalmente eles são em japonês, mas o Parasite, por exemplo, como ele está no Netflix, ele é traduzido. Você tem ele traduzido, opção com legenda. O In Hand também a gente conseguiu com legenda. E o Cells at Work também, eu acho que tem em português, né? Eu acho que não tem só legenda. Cells at Work tem com legenda também. Como é que vocês descobrem essas coisas? Parasite Netflix. O In Hand foi pirateado mesmo, na cara de pau. E o... a Bruna falando, exatamente. Fala aí, Bruna. Fala, Bruna, sobre Desculpa. Não, é que só que eu ia pedir para a Bruna falar, porque a Bruna tem uma abordagem um pouco diferente da Sheila, né? Como elas têm formação diferente, a Bruna tem uma outra abordagem. Fala um pouquinho, Bruna. A Bruna tem uma abordagem mais narrativa do que a minha, né? Acho que eu acabo pesando muito a mão, às vezes eu acabo sendo muito crítica. Muito Fala, Bruna, um pouquinho do Astro Boy. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos, a gente gostaria de te ver. Só um instante. Eu sou muito indiscreta, entendeu? Eu não gosto de ficar assim. Agora vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Nossa, eu estou encantada com a apresentação da Sheila. Sheila, você disse tudo sobre o anime e mangá. Eu só tenho a acrescentar um pouco sobre essa impressão que nós temos, né? Por ser uma produção japonesa, não ser algo acessível ao público brasileiro. Muito pelo contrário. O mangá ele já tem uma linguagem que busca se aproximar da nossa linguagem emocional, que vem muito do Ocidente, se pararmos para pensar. A questão da linguagem emocional que não é só verbal, mas também não verbal. Vem muito das expressões e gestos corporais. E tanto o anime e o mangá se apropriam dessa linguagem para sensibilizar o interlocutor que está acessando as narrativas e o conteúdo que está sendo comunicado. E quando a Sheila muito bem menciona sobre o Astro Boy, inclusive produzido por um médico, que é o Osamu Tezuka, nos anos 50, ele tem essa preocupação de falar sobre temas relacionados à tecnologia e ciência. E desde então, os mangás e animes modernos também se apropriam dessa discussão sobre tecnologia e ciência, inspirado no Osamu Tezuka e nas suas obras. Acho super interessante. Só estou lembrando aqui, assim, onde é que esses desenhos entram na minha vida? Muito pouco. Na realidade, eles entram na vida do meu filho. Meu filho, que hoje tem 30 e tantos anos, ele adorava esses desenhos japoneses, aqueles, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco e companhia. Não sei se tem a ver com isso. Mas depois dos Cavaleiros do Zodíaco, que era a paixão dele, eu só fui apresentada ao mangá no trabalho da Daniele Fortuna, quando ela fez a especialização dela, em que ela trabalhou tuberculose numa escola e ela queria que os meninos desenhassem ou criassem uma história em quadrinho. E os jovens preferiram fazer isso em mangá. Eu fiquei chocada de como é que pode, entendeu? Escolher o mangá como a forma de expressão. E aí ela contratou um desenhista para desenhar a história que os alunos criaram. Depois ela desenvolveu todas aquelas outras oficinas de HQ que fizeram parte da tese dela de doutorado, mas
tudo começou com essa penetração do mangá na juventude. Isso que eu acho que é impressionante. Não, mas uma coisa também que é interessante... Fala um pouquinho mais sobre isso para mim, porque para mim é outro mundo, entendeu? É que nem ter gato em casa, eu não tenho. Então, não sei, para acostumar, leva um tempo. Então... eu tenho gato em casa e eu também. O mangá e anime, para mim, era meio que... Que é o seguinte, ela falou da geração do filho dela, mas, por exemplo, eu tinha a geração do meu filho, hoje ele tem 13 anos. Ele não vê essas coisas também. Então, eu queria ver como é que essa coisa vai e volta, como é que isso funciona. Porque não é tão... Eu queria aproveitando essa carona aí. Eu era tão apaixonado que ele tem até os bonecos guardados até hoje, acredita? Ele tem 35 anos e guarda os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco, coleção completa. Eu acho que, assim, a Bruna é uma fã, o Adilson também, além da Anunciata. Então, assim, são acho que os 3 mais fãs mesmo desse tipo de cultura pop, né? A questão não é só de uma moda, assim, vai e vem. Eu acho que, assim, as pessoas que gostam, como a Priscila colocou no chat, elas gostam mesmo, elas amam aquilo dali. E aí elas acabam tendo uma visão, né, muito de fã e muito autodidata também, porque quem gosta acaba estudando muito por conta própria esse material. É diferente, por exemplo, da minha vivência, que não fui apresentada aos animes e mangás através da pesquisa, mas tenho me aprofundado por uma questão de pesquisa. Então, assim, meu olhar, eu acho que às vezes acaba sendo também diferente da Bruna ou até do Adilson, até por conta disso. Algumas vezes eu falo com a Anunciata, não, mas isso é uma visão de fã, a gente tem que se posicionar assim porque pesquisa. Então, assim, é mesmo uma questão mesmo de mudar o olhar. E outra coisa também, que assim, esse tipo de material acho que não conta muito só com moda, porque quem gosta acaba indo atrás. Prova disso são os eventos. Esses eventos de anime, mangá, enfim, de cultura pop, geek, eles reúnem milhões de pessoas. Esses são eventos super grandes. A própria Comic Con, que é um evento que ocorre em Nova York, né, que agora tem em São Paulo, esse ano não vai ter, óbvio, por questões de pandemia, né, acaba reunindo muita gente que gosta de jogos, que gosta de super-heróis, e também tem esse espaço já da cultura japonesa, né? A gente teve aqui também no Rio de Janeiro, né, o Rio Matsuru, que eu participei, que é no Rio Centro, também esse ano não teve, que também ia ser no início do ano, acho que logo na época que foi decretada a pandemia. E aí você também tem um espaço super grande, a própria Bienal. Se você parar para observar, né, as últimas bienais têm ganho cada vez mais espaço para animes e para mangás, né? Acho que até a Anunciata participou, né, do stand do consulado falando sobre mangás. Então, assim, público tem muito, e principalmente público jovem. Tem também muito público adulto, né? O caso do seu filho, o Rafael, meu noivo, assim, ele é um mega geek, assim, ele coleciona jogos, bonecos, essas coisas assim, mangás. Então, assim, eu acho que é um tipo de material que tem uma penetração muito grande no público jovem. Acho que é um material que tem muito potencial para o professor ou para um educador, até no espaço de saúde, como a Daniele fez, poder se apropriar e empregar ele, sim, em contextos mais diversos, né? Eu acho que a gente acaba meio que subutilizando esse tipo de material e, às vezes, acaba não dando muito crédito, acaba tendo até um olhar igual a moça lá do chat do evento do CCED falando que não dá para aprender nada com esse tipo de material, mas dá e dá muito. Então, eu só queria fazer uma parte, desculpa, Cristiane, a fala da Sheila, assim, também não vamos interpretar só o mangá, e essa é uma preocupação nossa desde o início, né, de que o mangá ele é só Cavaleiros do Zodíaco e outras coisas, né? O mangá ele tem uma história, o mangá ele é originário do ukiyo-e, né? Ou seja, Hokusai, que é um dos principais artistas da escola japonesa, né? Hokusai quem dá origem ao mangá. Mangá significa desenho sem importância. Né? Desenho sem importância? Desenho sem importância. Né? E Hokusai faz esse tipo de coisa. Né? Aqui, tá? E não só Hokusai, mas você tem toda uma história que nos remete ao fato de que a origem do mangá... Peraí. Ela tem a biblioteca completa. Tem!
Tem. Ela tem a biblioteca dela. O mangá vem disso aqui, ó. Os rolos pintados, vocês conseguem enxergar? Uhum. Aqui está escrito: animação japonesa do rolo pintado ao Pokémon. Né? Rolo pintado ao Pokémon. O rolo Cara, pintado... é tudo código para mim. Eu entendo as citocinas, eu não entendo nada disso. O rolo pintado é esse tipo de arte aqui, ó. Eles realmente são rolo, né? Ou seja, você vê e depois enrola, né? E daqui, segundo muitos, é que vem a origem do mangá, né? A partir do Hokusai é que vem a origem do mangá. Que ano é isso, Anunciata? Que ano é isso? Isso é um pouco antes de 1800, isso talvez seja... Antes de 1800? É 1700? 1770, por aí, olha. Caraca! Eu morri sem saber. Quando você tem isso, né? Você tem essa... ou seja, quando o grupo começou, era imprescindível entender que o mangá estava aqui, né? Que o mangá estava aqui. Né? E vinha disso porque não dá para começar um mangá no ar. E tem mangá brasileiro? A Cristiane e o Helder querem falar e eu não paro de falar. Por favor, desculpa, eu também não vou falar. Tem mangá brasileiro, gente? Tem artistas nacionais que se apropriam, né? O mangá, na verdade, é um estilo, né, o Anunciata? É um estilo de desenho, né, de narrativa, né? Tanto que a leitura dele é diferente. Não sei se alguém aqui já nunca teve Gato contato, Félix, né, com mangá. é mangá também? Não. Oi? Não. Gato Félix não é mangá, não, né? Agora é um gato com um olhão grande, eu achei que era, não sei. Por exemplo, se você pega o Parasite, o mangá do Parasite, né? Naturalmente a gente vai abrir assim, né? Quando você abre, imediatamente está escrito aqui. Ei, você está começando a ler o seu mangá pelo lado errado, porque ele começa aqui, né? Para que você tenha realmente a noção do que é a leitura do mangá. Ele começa de trás para frente? Não começa de trás para frente, ele começa na frente dele. Né? Não tem o de trás. O de trás é você que está determinando. Né? Mas, enfim, deixa o pessoal falar. Cris, depois eu tenho dúvida. Então, coloca na fila aí alguém. Quem tá era exatamente isso que eu ia perguntar. Se a gente se vocês estão trabalhando isso no grupo, porque isso é muito interessante. A gente sair essa visão eurocentrada, porque todo o universo da construção do mangá e todas as pessoas que se encantam por essa cultura, elas são uma facção de pessoas. Elas não têm, primeiro, elas não são datadas. Existem várias pessoas de várias idades. Eu sei porque, assim, eu assisti por conta, o meu irmão é fanático, ele tem todos os bonecos, todos os mangás. Minha sobrinha foi fazer escola de desenho, aí quase briga com a família inteira, porque ela resolveu fazer desenho de mangá. Aí fica aquela história, porque isso é uma arte de segunda, isso é ruim, esse traço está péssimo, entendeu? É uma discussão que entra nesse lugar. E aí foi muito bom para mim, porque os códigos são sempre outros. E sair desse lugar de simplesmente analisar, eu vou usar isso de maneira instrumental, sabe? Eu vou pegar a relação errada do parasita. Tem, lógico, como tem muito biólogo no grupo de vocês, imagino que isso deva ser uma coisa importante. Mas fico pensando nessa dimensão antropológica mesmo, porque a gente sai do outro eixo, entendeu? E aí eu já estou perguntando, já queria muito saber se tem esse lugar que a gente possa buscar isso, entendeu? Da onde sai para onde vem?
Não, então, essa questão é bem engraçada, porque eu também compartilho dessa ideia que as pessoas que gostam têm um nicho assim muito demarcado, né? Do grupo dos apreciadores de anime e mangá, enfim, de cultura geek. E aí, isso era uma coisa que eu sempre levava para o grupo, né? Ah, porque vocês excluem todo mundo, que quem não entende de mangá não consegue entender mais nada, porque a gente não consegue discutir com vocês, que vocês acabam se fechando, né? Mas eu acho que tem muito a ver com aquela questão que eu trouxe um pouco antes, né? Que as pessoas acabam sendo muito apaixonadas pelo tema, né? Aquele material, né? Que elas apreciam, e elas acabam sendo muito autodidatas. E acabam ficando muito isoladas. Eu acho que assim, o nosso grupo, ele é rico exatamente por isso, porque não é um grupo só de pessoas que apreciam o material, que são fãs, assim, tipicamente fãs, naturalmente fãs, e sempre foram fãs do material, mas a gente também tem pessoas que também, para elas, eram diferentes. Tipo, eu conhecia mangá, sei lá, eu li Love Hina quando estava na graduação e acompanhava a Turma da Mônica Jovem. Que eram os mangás assim mais próximos para mim. A Anunciata até ri quando Turma da Mônica Jovem? O que é isso? Então, o Maurício de Souza, da Turma da Mônica, ele criou os personagens. Então, tem a Turma da Mônica, o quadrinho, que a gente conhece. Ele criou os personagens já adolescentes e adultos, e aí tem a Turma da Mônica Jovem, aquilo é um mangá, estilo mangá, que ele fez a Turma da Mônica Jovem. Ele é casado com o Manicei. Não, eu casado com o Manicei. Eu só tenho que é para aprender, eu não sei nada disso. Então, assim, eu sabia a diferença entre mangá e anime, por exemplo. Eu sabia que aquilo dali tinha uma origem de mangá, mas eu não conhecia. Não que hoje eu conheça muito, mas conheço um pouco mais do que um ano atrás, mas não conheço tanto quanto a Bruna, ou enfim, a Anunciata, né, sobre o tema, né, sobre os materiais mesmo na prática, né. Então, assim, eu acho que isso é muito rico, e eu acho que a gente só ganha espaço também falando e levando isso, né, para discussão junto a grupos de interesse, né, tipo aqui, a gente está numa tarde, um grupo de pesquisadores discutindo esse tema. Eu acho que é aí que vai ganhando espaço, ou quando a gente conseguir reunir um grupo de professores, por exemplo, para poder trabalhar com esse tema. E aí eu acho que a gente sai um pouco desse nicho que a Cristiane trouxe, né? E aí a gente passa a ganhar espaço e também pensar numa perspectiva não só do certo ou errado, né? Mas trabalhar as próprias representações, as próprias visões que as pessoas têm em relação à ciência, em relação a questões relacionadas ao meio ambiente, né? À vida, né? À saúde. Então, assim, eu acho que é muito importante. Eu acho que a própria ideia, né, quando a gente fazia oficina, né, no meu doutorado, que a gente mandava as pessoas desenharem, né? Por que uma pessoa nunca desenha um vírus igual a outra? Nas próprias aulas de ciência e arte. Então, assim, eu acho que é a mesma coisa que a gente pensa quando a gente olha esses animes e esses mangás, né? Não vai ser, gente, nunca igual o mesmo material biológico que você olha num microscópio. Tem uma coisa que as pessoas não se tocam muito. Eu estou vendo que Lucinha entrou aqui, né? Que legal! Eu e Lu, algum tempo atrás, né, a gente escreveu um artigo que foi capítulo de livro da UERJ sobre esse mangá aqui, que é o Marginal. O Marginal. Né? O Marginal, ele é um mangá de ficção científica escrito por uma mulher, e eu e Lúcia Lúcia e Cláudia Câmara, a gente escreveu um artigo sobre o Marginal, e é muito interessante, porque é uma literatura de ficção científica, e na sociedade japonesa, a mulher, em geral, quando ela quer escrever ficção científica, ela faz isso aqui. Isso aqui é tudo desenhado e escrito por uma mulher. Não é só o desenho, é também o texto, é dela. Né? Nesse mangá aqui, você não tem a tradução dele em japonês. Aliás, desculpe, não tem em português, está só em japonês. Porque é considerado o fato de que a mulher não tem capacidade de fazer uma história de ficção científica em texto. Então, ela parte para isso aqui. Que horror! O que... Que horror!
Não, tem uma discussão de gênero fortíssima, né? Tanto na escrita quanto das próprias histórias, né? Certas representações verdade, de imagem. É verdade. Agora, eu acho que a Bruna pode, depois que o Helder, parece que o Helder quer perguntar uma coisa, mas acho que a Bruna pode dar o testemunho dela sobre as perguntas que teve na apresentação do artigo, né? Que eu ajudei a ela, e que foi muito interessante, porque o que as pessoas se colocavam... Deixa a Bruna falar sobre exatamente a nova visão que a gente estava tendo sobre o uso do mangá. Mas não vou falar, não, deixa ela falar. Helder, depois a Bruna fala de tudo. Tá. Aproveitar que alguém foi a Sheila. Não dá para ouvir, está muito baixo. Tá baixinho. Tá melhor? Melhorou. Melhorou então muito. Tá. Melhor. Primeiro, parabenizar. Nossa, aprendi um monte de coisa, assim, é um trabalho que empolga bastante. E acho que foi a Sheila que falou sobre mangás educacionais. Eu peguei 3, Fisiologia... Isso. Hoje cedo a gente estava falando sobre eles, né? A gente estava falando sobre eles. Esse aqui é novinho. Eu acho que lançou... Sheila. Aí, Isabelle, é isso daí. Peraí, quem edita isso? Quem edita isso? É um editor independente? É quem? Olha, aqui no Brasil, deixa eu ver. A JBC? A Nova Tech. Eu tenho 3 aqui comigo, um de biologia molecular, um de bioquímica, e esse aqui eu acho que é o mais recente. Esse eu nunca usei com os alunos. Também. Tem o de estatística também. Tem. É verdade. Porque eu digo assim, da área de biológicas, né, que eu tenho pegado. Existe de saúde? Por exemplo, esses 3 são da área que eu uso com estudantes da área de saúde, mangá de bioquímica. Tá vendo? O Helder. Gente, eu morria sem saber que isso existia. O Helder, deixa eu só fazer... molecular é incrível, né? Deixa eu só fazer... Posso falar um pouquinho, Sheila? Claro! Não, deixa ele falar a pergunta. Desculpa. Não, acabou que... Olha só, eu ia fazer a pergunta... Está furando todo mundo, anunciado. Tem fila. Desculpa. É porque deixa ele fazer a pergunta, depois é a Bruna. Eu e Sheila estávamos conversando sobre isso, e sobre a diferença do que a gente faz com isso. Não, então, na verdade, eu acabei mostrando e não falei a pergunta. Eu ia só questionar assim, eu faço um consumo muito grande de anime. Por exemplo, o algoritmo da Netflix já está jogando Parasite aqui na tela do aplicativo. Então, por exemplo, eu tô a fim de trabalhar Sakura Card Captors, que é um outro título. Na experiência de vocês, tem diferença assim da obra do mangá impresso para a mesma trama no anime? Tipo assim, porque eu não consumo Sakura Card Captors na versão mangá. Eu só assisto os episódios mesmo, né? Então, vocês encontraram isso com Parasite, por exemplo? Alguma diferença, discrepância que seja significativa, assim? Vocês perceberam isso? O enredo da história eu não vi diferença, não. Eu cheguei a baixar o Parasite. Eu acho que o anime, pelo menos para mim, ele parece um pouco mais atrativo, assim, ele dá mais vida, até por conta da questão da animação, né, essa coisa assim. Fala, Anunciata. Eu tô te sacaneando, porque, assim, quem gosta de anime, assim, né? Mas porque a gente estava conversando sobre a questão do in-hand, né? Que Sheila acha muito canastrão. Mas aí eu estava explicando para a Sheila que a questão do canastrão está ligada à arte japonesa, né? O japonês, ele tem o teatro japonês, ele é um teatro muito de gestos, né? Quem já viu Kabuki e quem já viu No, né? Enfim, ele se baseia em gestos, né? Então, o Kabuki nunca vai fazer somente esse movimento, ele vai fazer esse movimento, né? Então, quando você pega o mangá, o traço do mangá, ele é um traço bastante violento. Eu tô com o Parasite aqui na minha mão, e você lê, ele é assim como o in-hand também. Ele tem um traço muito violento. E, às vezes, no anime ou no live action, como é, por exemplo, aqui. Esse é o traço do Parasite, tá vendo? Né? Ele é um traço muito violento. E essa reprodução você não consegue tão fielmente no anime. Você vai ver no Parasite e no in-hand também, né? No in-hand, por exemplo, a cena inicial do in-hand são 2 homens caindo na rua e as pessoas não entendendo, mas eles têm um sinal de romanha
grande no olho, né? E aí fica aquela coisa misteriosa. O que esses homens estão, né, Sheila? O que esses homens estão... muito canastrão. É muito canastrão. Ela diz que é canastrão. Não, é engraçado porque eu assisti, né? E depois fui comentar com a Thelma, né? Thelma tá aí? Eu tô. Aí o que vocês acharam? A gente olhou uma pra cara da outra, é horrível! O que vocês acharam? É horrível. Vou levar isso pra sala de aula? Vou. É maluca. Entendeu? Ela acha horrível, leva pra sala de aula. Não, é duplamente louca. A gente ficou... Não, a gente, assim, online, acho que a gente ficou, sei lá, eu, Fernanda, Thelma e Isabela, acho que a gente ficou, sei lá, 1 hora falando mal do negócio. A gente, não, mas depois, olha só, tem tal coisa. E a gente foi vendo que tinham pontos, sim, que eram interessantes para poder se discutir, enfim, seja em sala de aula, seja com um outro grupo já com um viés mais educacional. Mas, assim, a princípio, assim, a primeira imagem que vem na cabeça da gente é pegar aquilo e jogar na fogueira, sabe? Tipo, mas por exemplo, o in-hand, o que acontece com o in-hand? Ele usa um recurso que, por exemplo, o mangá dele, né, não deixa ele ter. Né? Esse mangá do in-hand... In-hand é o nome do autor ou é o nome da obra? Da obra. É o nome da obra. O autor se chama... É uma mulher. É uma mulher né, que faz o in-hand. E o in-hand, o mangá, a gente não tem traduzido, né? Ele só tem em japonês. Só tem japonês. E aí eu levei esse mangá para... A minha cara também foi essa, Helder. Quando eu descobri que o mangá era só em japonês. Japonês não é o problema, é a solução. Aí eu levei para a Argentina com a Mariana, porque eles conseguiram um stand na Comic Con de Buenos Aires. Né? Então foi muito legal que a gente conseguiu apresentar lá. Mas o mangá do in-hand, por exemplo, ele não tem um recurso que o live action tem, que é na hora em que o cientista, o médico, que é uma pessoa completamente doida, tem uma mão estereotipada, mecânica, né? Estereotipada. Ele tem uma mão mecânica, assim, preta, sabe? É uma coisa, assim, bem legal. Parece o Robocop. Ele parece o Robocop. Na hora que ele está conversando com a investigadora, né? E ele vai dando as informações sobre a doença de Chagas, isso vai aparecendo na tela. Aparece o protozoário, aparece o barbeiro. Isso é muito interessante, porque são coisas que, por exemplo, às vezes num livro didático, são imagens que às vezes não tem muito destaque, né? Não ganham ali, às vezes, uma perspectiva muito grande. Então, embora assim, não tenha sido uma representação fiel, eu acho que o fato deles terem abordado é uma questão interessante. A própria questão da depressão do paciente, né? De ver a doença, já estou dando spoiler, vendo a doença como uma sentença de morte. Então, assim, é curioso, né? E é curioso também a forma como pessoas de um país onde a doença não é endêmica enxergam, né? Enxergam aquilo dali como uma catástrofe. Por isso que tem aquela encenação canastrona lá no início. Que, tipo, mas muito embora, eles têm um movimento no Japão que se chama Chagas em Japão, que é um grupo de pacientes de imigrantes que vivem no Japão. São todos imigrantes. São todos imigrantes, todos da América Latina. Né? Mas como tem muito latino descendente de japonês, que quando faz decasseque, né, para o Japão, carrega a doença para lá. E isso acaba se tornando um problema de saúde pública lá. Porque, enfim, doam sangue, né, se relacionam, etc, etc. A Bruna ia falar, eu acho que ela caiu, ou então saiu. Cadê a Bruna? Ela ia falar. A gente cortou a palavra dela que ela ia falar. Acho que ela saiu ou caiu, não sei. O que eu ia falar. Tem alguém aí para falar, além da Bruna? Deixa eu ver aqui. Acho que não. Tem um monte de gente falando no Eu chat. queria, na verdade, eu tô falando, o fone estava desligado, eu tô aqui falando. Então fale. Diga. Na verdade, estava dentro de um pouco do que já tinha sido falado. Quem faz esse produto? É japonês ou a gente pode fazer? Pergunta 1. E isso quem faz esses produtos, os mangás e tudo? É só asiático ou o brasileiro faz? E vocês têm a ambição disso, de desenvolver um mangá com as informações corretas de saúde, já que a gente está dentro da Fiocruz, entendeu? Ao invés de ter, por exemplo, um Chagome, um sinal de Romanha,
totalmente fora de contexto, talvez do contexto errado do que você falou, fazer um mangá de fato com conteúdo correto, o mais correto possível dentro da nossa realidade. Existe essa opção de fazer ou não, é só mesmo analisar o que existe? Então, a gente tem sim outros autores sem ser japoneses, né? Como a gente já falou aqui, a gente tem obras, né, brasileiras, né? A Tânia mesmo deu o exemplo da Daniele, que fez um material baseado no mangá, né, com o estilo do mangá, para poder falar de tuberculose. Os nossos meninos do Provoque estão desenvolvendo uma historinha curta para curta, começa porque, assim, né? O Provoque ele tem uma proposta, né, de fazer um estágio de pré-iniciação científica, e ao final de cada ciclo o aluno apresenta um trabalho. Não sei se todo mundo sabe o que é Provoque. Provoque é o programa de vocação científica que tem para aluno de ensino médio. Para aluno de ensino médio, coordenado pela Escola Politécnica. E aí os alunos são normalmente do Pedro II. Tem umas escolas, né, conveniadas, Pedro II, o Instituto Anísio Teixeira, o CAP da UFRJ, e tem também, eu acho que 2 projetos sociais que são de Manguinhos. E aí os nossos 2 alunos de Provoque, eles estão desenvolvendo uma história, né, em estilo mangá para falar sobre Covid. E a Débora, acho que também tem um projeto em paralelo com a Adilson, não é? O Adilson, no certo, alguém pode falar a respeito. E tem algumas coisas assim rolando sobre esse desenvolvimento de material. Ah, legal. A Jaqueline está aí também. A sala tá tão cheia que você nem viu quem chegou. Quem é? Gente, olha, não sei. Prestando atenção aqui. Alguém quer mais falar? A gente já está em 1 hora de seminário. Eu acho que, como a Sheila foi bem fiel aos 20 minutos, a gente já está com 40 de debate. Acho que está sendo bem legal o debate, mas não sei se tem mais alguém ainda que queira perguntar, falar. Aproveitar que a sala está cheia e que os especialistas estão aí. A Fernanda gostou do Enrende, hein? Só a Fernanda que ficou ali. Eu acho que depois o Adilson pode falar sobre o trabalho dele, a Débora não está aqui, sobre o que ele tem desenvolvido com a Débora. E Fernanda está aqui? Então, já que você vai chamar o especialista, deixa eu perguntar para ele responder. Então, como a ideia do mangá é uma ideia muito específica, que entra para a estilística e para a forma de muitos jeitos. Primeiro, a gente tem a questão da linguagem corporal representada no mangá. A gente tem a canastrice, que a Sheila não gosta, que não é uma canastrice, é um estilo de representação que vem da movimentação teatral oriental, que é uma movimentação muito característica, que não é pautada pelo naturalismo, se a gente estuda. E aí, quando eu ouvi falando, bate muito com a representação do No, do teatro kabuki, e não só do japonês, a parte oriental toda. E aí eu fico pensando exatamente no formato, quando a gente está discutindo da passagem do próprio mangá escrito para um anime, como o formato importa na decodificação das mensagens. E isso é um estudo que implica exatamente de ciência e arte, porque é na forma que a arte se imbui nesse lugar, muito, muito especificamente o que me interessa. No que, na forma, a gente tem que intervir para que seja mais comunicativo para o que a gente quer, sabe? Qual é o pensamento do formato que a gente precisa se debruçar sobre, para que a gente consiga o que a gente quer, endereçar o que se quer. Mas você disse respeito em relação a quê? Ao anime? Se a gente está pensando, porque são várias coisas, a gente pensa, se eu estou me debruçando pela canastrice, isso não me comunica. A gente está pensando, sabe? A gente quer fazer o quê? A gente quer manter o estilo. Sim, isso está comunicando, precisa ser levado em conta. Ótimo, esse é o estilo mangá. Agora, a outra questão quando a gente muda o formato, e aí é bem específico no que você falou,
Eu saio do mangá e vou para o anime. O que nessa transmutação de linguagem eu preciso prestar atenção para que comunique aquilo que eu quero? Se a gente for construir eu posso falar ou alguém quer falar? Não, pode falar. Qualquer uma de vocês. Só quero avisar que a Bruna já entrou e ela ia falar. Então, Cristiane, deixa a Bruna falar, porque se ela está com a conexão ruim, e aí depois a gente volta. Bruna, pode falar. Pode responder também a pergunta da Cris. Eu acho que ela caiu de novo. Minha internet voltou. Voltou. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, sim. O que eu precisava responder mesmo? Fala, Cris, de novo. Não, a Cristiane fez uma pergunta, mas tinha alguém que tinha feito alguma pergunta. Eu lembrei que eu tinha colocado naquela hora que você colocasse a opinião das pessoas com relação às perguntas. Ela caiu, anunciado. Quem que caiu? Não, ela tá aí. Não, Bruna não, tá aí. Alguém caiu, não sei. Bruna, tá aí, desculpa. Outra pessoa caiu, né? Mas é sobre o interesse das perguntas quando teve a apresentação no simpósio. Sim, eu e a Anunciata nos surpreendemos nesse sentido. Muitas pessoas que só encaravam anime e mangá com o olhar de fã, com aquele olhar do mangá e anime para entretenimento, como se fosse uma linguagem ingênua para passar o tempo, e ficaram surpresos, porque o texto apresentado no simpósio fala do anime Náutica do Vale do Vento, que tem um engajamento muito singular com relação a como se pensa o ambiente e a interação indivíduo e ambiente naquele contexto de um mundo pós-apocalíptico, pós-guerra, com seus recursos naturais exauridos, e a protagonista que busca estudar aquele ambiente e encontrar uma solução para lidar com a poluição daquele contexto. Então, é um anime que, com a nossa análise, chamou muita atenção na forma como ele pode apresentar possibilidades de encarar um ambiente diferente da forma como o Ocidente encara. Quando a gente pensa em termos de Ocidente que encaram o ambiente como recursos a serem utilizados para o benefício do desenvolvimento industrial e tudo mais. E vem o anime e traz a linguagem do ambiente que é necessário para a coexistência da sua biodiversidade, e isso chamou muito a atenção dos participantes, que fizeram esses comentários que não haviam pensado até então que era possível ter um pensamento crítico com relação às narrativas presentes em anime e mangá. E como era um simpósio de história, na verdade, né? A gente fez toda uma adaptação da questão do uso do mangá e do anime para o ensino, não só para ensino de ciência, né? E aí, para atender a demanda de perguntas, quando a Bruna e eu mergulhamos nas pesquisas, você acha, por exemplo, um mangá sobre Anne Frank, né? Mangá sobre a Revolução Francesa, né? Existe um mangá famoso, e aí eu pego carona na fala da Bruna, Cristiane, para te responder, chamado Berçáio no Bará. Berçáio no Bará, traduzindo para português, é a Rosa de Versalhes. A Rosa de Versalhes ele é um mangá que fala sobre a Revolução Francesa. Ele se transformou num anime e ele se transformou numa peça de teatro levada com grande sucesso todos os anos por essa trupe teatral no Japão. É uma trupe teatral, como você tem o kabuki só de homens, você tem Takarazuka, que é só de mulheres, né? Elas são selecionadas na faixa etária de 14, 16 anos, entram para a escola de música de Takarazuka, metade delas desempenham um papel masculino, aqui, uma delas, e a outra metade o papel feminino. As que são mais altas vão para o papel masculino.
acho que são mais baixos. Tem uma série de exigências, né, Nunziata, para poder entrar na escola. Sim, é uma seleção anual e é super difícil. E as meninas precisam manter um padrão, não podem se relacionar com ninguém até saírem da escola. Não tem, é muito difícil. E mesmo depois que elas entram para o teatro, elas não podem casar. As que desempenham o papel masculino, elas não podem usar saia, nem mesmo dentro de casa. Todo o tempo elas usam calça comprida e cabelo na régua, como você está vendo aqui. Não é um papel, né? Ela tem que adotar uma ela tem que adotar um estilo de vida. Até ela tem que adotar uma persona. E aí, a Bruna estava falando e eu estava pensando que a sua pergunta, a transposição, ela é feita mediante os recursos que se tem, né? Então, por exemplo, se você pega o mangá do In-Hand, ele tem uma abordagem que é igualzinha à do live action, né? Visualmente, o live action ele é tão interessante quanto o mangá, né? Mas o que é live action? Tem algumas coisas. Quando você tem, por exemplo, a transposição da historinha para o. Fala, Sheila. Porque você tem interação humana e junto com uma animação também aparecendo junto ali. Não são só atores de carne e osso? Tem alguma animação aparecendo? Então, quando isso acontece, você não tem perda de conteúdo, você tem perda da abordagem, né? E aí a gente pode traçar um paralelo, por exemplo, eu li O Senhor dos Anéis e eu vi O Senhor dos Anéis, né? Ambos são bons, mas na minha cabeça eu não consigo tirar o filme, né? Gandalf, né? Jonathan Pass, aquela coisa toda. Nunziata, posso te interromper um pouquinho? Acho que também tem muito a ver com o que a Bruna trabalha. A Bruna trabalha com sociologia das emoções. E aí ela fala um pouco também no texto dela, né? Essas expressões corporais, né? Esses modos que aparecem, né? Que acabam fazendo esse apelo. E como que isso também foi incorporado dentro das obras japonesas, né? Principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, que você tem a entrada de uma cultura, né? Já ocidental dentro do Japão. Então a questão dos olhos, essa expressão exagerada, né? Que a gente até chamou de canastrona, mas enfim, tem uma origem por trás daquilo dali. Aquilo dali não vem ao acaso. Você tem toda uma explicação, inclusive uma explicação dentro da sociologia e da antropologia para isso, e é cultural também dentro da questão do teatro, né? O teatro japonês, né? Ele é muito baseado nessa coisa das emoções. Com certeza. E, por exemplo, quando a guerra, ele traz grandes mudanças sociais no Japão, né? Então, quem, por exemplo, conhece, por exemplo, o Adilson está citando Game Pés Descalços. Game Pés Descalços a bomba, é um mangá que conta a bomba caindo em Hiroshima. Uhum. Quem leu, por exemplo, The Grave of Fireflies, né, o Túmulo dos Vagalumes, acho que Alder conhece o Túmulo dos Vagalumes, né? Túmulo dos Vagalumes é assim, só leia se você estivesse muito bem espiritualmente, porque é de uma tristeza sem tamanho, né? Mas, assim, o japonês, ele gosta de ser melancólico, ele gosta de ser triste, faz parte da personalidade dele, e você não tem como tirar. Né? Os temas assim que aparecem normalmente também são temas assim muito importantes para a sociedade japonesa, né? Sim. A questão da discussão de gênero que a gente falou, né? Isso acaba Sim. sendo um tema assim muito caro dentro da sociedade japonesa. A preocupação ambiental. A gente tem um grande uhum. número, né, de produções que abordam questões ambientais e ecológicas, a questão da guerra mesmo, né, que a Nunziata está reportando. Uhum. Então, assim, são temas que aparecem com frequência dentro dos animes e dos mangás, né? Certo. E aí a gente vem mais uma daquela coisa, né? Eles estão falando sobre a realidade deles, sobre a cultura, né? E aí... Sim. Isso a gente não foge muito, né? A gente, embora é uma questão quase religiosa. Por exemplo, se você pega um anime como o Pompoko, dos estúdios Ghibli, né? Onde você vê no Pompoko os castores em guerra contra os humanos que estão acabando com a floresta e querem construir um parque, né? No Japão, você tem inúmeros templos, né?
onde os deuses são animais. O shintoísmo numa boa, você tem animais como patronos de deuses, né? Sim. Então, isso não... Mas o que eu quero dizer para você essa transposição ela é feita sem perda de conteúdo. Ela pode ser feita com alguma perda visual, de conteúdo nunca. Não, eu não estava nem falando de conteúdo, não. Eu estava falando da gente aprender com a transposição. O que a gente observa para a gente poder pensar na forma. Quando nós queremos criar algo, entende? Usar essa transposição como observação de aprendizado. Porque, por exemplo, quando eu observo, que aí não é minha praia observar desenho, quando eu observo a gente fazer, depois da bomba, eu tenho... Ai, gente, me fugiu agora. A dança japonesa contemporânea, o Butô, como ele coloca toda aquela dor e como ele muda a estética para chegar no que a gente chama de dança contemporânea no Japão, porque quando a gente estuda a história da dança, a gente vai chamar isso do início de uma mudança de paradigma. Aí eu vou aprender como é que ele colocou aquilo lá. Então eu estou pensando, o que nessa transposição a gente aprende para não perder, porque não perde o conteúdo. Mas qual é o mecanismo que se usa para não perder o conteúdo? Entendeu o que eu estou falando? Sim, por exemplo, o Butô que você citou, ele é filho do pós-guerra. Agora, sim, eu te garanto, por experiência, que ele não tem lá dentro a mesma fama que ele tem aqui fora. Não. Construído um imaginário sobre o Japão, e todo mundo já teve acesso a um meme dizendo que no Japão a pessoa não precisa se curvar perante um professor, um professor não precisa se curvar diante do imperador. Quando eu comentei isso com meu marido, que absurdo, que ridículo, não existe. Não se curve mediante o imperador, entendeu? É uma questão educacional, é uma questão de alma, está na pele, todo mundo se curva mediante todo mundo, né? Então, isso não existe. Com relação à transposição, por exemplo, quando a gente está falando, por exemplo, no caso do Parasite, se você ver, por exemplo, esse tipo de imagem aqui, você não consegue ver exatamente no Parasite, no anime, né? No Kabuki, mais recentemente, eles levaram em Tóquio Guerra das Estrelas, em formato de Kabuki, o que é completamente fora de padrão, né? Mas é o máximo. Né? As pessoas adoram, você atrai o grupo mais jovem, mas você tem toda uma carga que é a carga do figurino, é a carga da postura, é a carga da maquiagem, que não tem como você fugir. Entendeu? Mais alguma pergunta, pessoal? Ih, todo mundo ficou quieto. Eu estou aqui ruminando isso tudo. Eu acho que... Eu ia fazer uma pergunta para a Sheila. Sheila, a tua experiência de fazer aquela oficina de stop motion que a gente cansou de fazer... a gente estava falando disso hoje. Muito de desenho. Você já usou esse mangá lá também? Não, mas a gente está pensando em fazer isso e fazer depois anime com professores. A gente estava falando nisso à tarde. E eu ia perguntar a Jaque, que é professora de desenho, o que ela acha disso tudo? Ela vai ficar danada comigo. Não, imagina, eu tô adorando. Só que eu consegui tirar o meu vídeo. Não consigo... Eu não sei o que eu fiz aqui, que eu mexi e tirei meu vídeo. Dá para ver. Mas eu postei aí até no grupo, esse aluno meu, ele é autista e altas habilidades, ele gosta muito desses tipos de cultura, de desenho. Então, lá, atualmente eu trabalho só com crianças com seus projetos, né? Não trabalho em turmas grandes. Mas quando eu trabalhava com turmas grandes, eu iniciava com história em quadrinhos e depois a gente ia vendo todos os animes e mostrando o desenho.
eu ensinava eles como começar a fazer um mangá, né? E aí eles iam, cada um fazendo o seu, e fazíamos várias historinhas. Eu estou adorando saber que agora também tem, como o Helder mostrou, esses livros, né? E é interessante porque a gente pode explorar isso para o aluno. E assim, as imagens, para mim, sempre foram muito importantes desde pequena. A gente tinha os livros muito chatos, umas coisas horrorosas como imagem, e o mangá é um desenho que atrai, né? Ele é bonito. E quando o aluno gosta, então... Esse aluno, por exemplo, eu não posso mostrar a imagem dele, por isso só tirei o trabalho dele, mas ele tem uma ficção por um tipo de desenho, na verdade, de uma história. Eu não vou lembrar agora, estava tentando lembrar, não conseguia, estava conseguindo lembrar. Mas, enfim, que a gente saiu até das historinhas, ele faz muitos personagens, a gente consegue até pintar e tudo, com guache. E aí passamos para a escultura. E na hora que eu consegui passar para a escultura, assim, como autista, os autistas às vezes não gostam muito de botar a mão em massa, né? E eu consegui que ele fizesse em argila, e foi o máximo. Então ele está se soltando um pouquinho. Mas esse ano a gente ficou meio... Ele está fazendo em casa, sozinho, né? Vou dando algumas dicas para ele. Mas ele está lá, tentando. E é muito interessante. Gostei. Parabéns pela apresentação, Sheila, Sinatra. Tem curso de desenho para mangá? Tem vários. Tem. De grátis? Ou tudo pago? Aí. Grátis eu não sei. Grátis. Mas eu acho que do lugar, Eu falava do meu filho, que ele gosta de desenho. E ele gosta de japonês. Então, porque assim, se você quiser uma coisa muito específica, né, se aprimorar muito, enfim, tem escolas, né, que trabalham com esse tipo de coisa. Mas assim, hoje em dia tem muita coisa, muito conteúdo gratuito, né, no YouTube mesmo. Eu lembro que o Rafael, um tempo atrás, ele tinha um aplicativo que pagava super barato e tinha acesso assim, a umas aulas de desenho, inclusive do traço, né, do estilo de mangá. Tem uma coisa que vocês falaram e que a gente observou bastante no evento. Né? A Cristiane aqui falando que tem muitos tutoriais, sim. Tem muito. Por exemplo, o público do evento, né? Eles sabiam assim, infinitamente mais sobre mangá e anime do que a gente. Era assustador, porque quando todos os eventos, pouco antes de começar, que a gente já preparava tudo, tinha assim 100 pessoas aguardando o início, né? E eles aguardando, eles iam interagindo entre eles, e você viu aquilo, e era uma bola de neve, né? Que não tinha como você segurar, tamanho era o conhecimento deles. Né? E acho que também cai muito no que até o Adilson postou no chat aqui para cima, né? Um pouco antes, ele mencionando, né, da questão da divulgação, né? Que além daquelas 2 páginas do Facebook que eu botei na apresentação, né? Tiveram outras páginas, e são páginas de fãs, de pessoas que gostam. Então, assim, a notícia, né, do evento acaba se espalhando, né? É igual você riscar um fósforo dentro de uma garrafa de álcool, né? As pessoas que gostam vão atrás, né? E, enfim, eles acabam tendo um conhecimento muito profundo mesmo sobre o tema. Assim, estava escutando o Márcio falar que o filho dele não liga muito para isso, não tem acesso a isso, mas o meu filho, você imagina, eu como professora de História da Arte, ensino desenho a ele desde pequeno, ele também não se interessa por isso. Faz parte. Vai fazer o quê? Então, como eu ia falar, eu tenho sobrinhas gêmeas, iguaizinhas, cara de um, focinho do outro. Nasceram iguais, unisóticas. Só que uma não gosta de mangá, a outra faz curso de desenho de mangá. Uma faz fotografia naturalista, a outra se veste de Comic Con. Então, assim, não é porque nasceu na mesma casa, mesmo pai, mesma cultura, mesma... É porque é uma identificação. Eu estou falando, as pessoas que gostam, elas, lógico que a gente pode aprender. Aprendi a beça, assistindo tudo.
Mas existe quem gosta muito, sabe tudo, leu tudo, faz tudo, sem tipo no Seata, né? É uma identificação com aquela cultura. Mas, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo, né? Você sabe que meu marido é japonês. Quando minha sogra era viva, uma das vezes que a gente estava na casa, né? E a gente falando sobre literatura e tal, ela assim, me respondeu de uma forma de muito orgulho, assim, graças a Deus, filho nenhum meu nunca leu mangá. Eu cá comigo, que pena. Mas, enfim, era a visão que ela tinha de que você tem uma quantidade grande. O mangá é subversivo, né? Não, você tem o mangá pornográfico, você tem o mangá de ficção científica alto nível, né? Mas você tem um mangá pornográfico também, né? Então, em todo canto no Japão, você tem livrarias onde você pode manusear todos os livros e tal. E mangá, assim, em quantidade, assim, paredes de mangá. Mas, assim, lê quem gosta, lê quem quer. Né? Não é todo mundo que tem essa aproximação. Eu quero falar. Pode não. Então, eu queria fazer uma pergunta. Hentai, desculpa, Eric. É que alguém falou sobre hentai. Hentai também é um tipo, mas tem um tipo também do ukiyo-e que é bastante pornográfico. Eu tenho um mangá aqui que é do Suehiro Maru, que é um erótico grotesco, assim, é um mangá bem hard, assim, bem pesado. Uhum. Eu curto muito anime. A Tânia falou dos Cavaleiros do Zodíaco e eu sei que tem mangás, tem animes que são mais profundos do que Cavaleiros do Zodíaco, mas eu acho que o Cavaleiros do Zodíaco é a porta de entrada para muita gente, assim. Para mim foi, mas eu não continuei assim no anime, não. Assim, meu tipo de desenho, apesar de eu gostar, mas meu tipo de desenho é outro. Mas o que eu queria perguntar assim, para todo mundo do grupo é uma coisa que eu percebo no mangá, e assim, eu tenho muitos amigos que estudaram comigo que eles vão para esse lado do anime, do mangá. Eles gostam muito de desenhar, de ter o estilo deles parecido com o desenho japonês. E só que junto a isso, tem a questão também da apropriação cultural, assim. Por exemplo, eu tenho amigos que falam japonês fluente por causa dos mangás. Eu até compartilhei um vídeo aí do Emicida, que ele fala japonês, ele é fluente no japonês por causa dos mangás. Ele inclusive tem um clipe que é inspirado no Dragon Ball Z, onde ele é o Goku, né? O Goku negro, e o Zeca Pagodinho é o Mestre Kami. É bem legal esse clipe. E aí eu queria perguntar para vocês assim, qual é o grau de apropriação cultural, assim. Eu sei que a Anunciata fala japonês, mas eu queria saber do restante, assim, o que... Ela não vale. Ela não vale, mas eu queria saber do restante do grupo, da Bruna, da Sheila, do pessoal, se o pessoal tem esse contato também, assim, porque eu sei que isso eu percebo mais no mangá do que, por exemplo, no comics, né, no desenho, na história em quadrinhos americano, assim. Eu vejo que o mangá ele influencia muito mais as pessoas, a cultura japonesa vem junto, mais do que, por exemplo, nos quadrinhos americanos, até no Brasil mesmo, assim, nas histórias em quadrinhos do Brasil. Queria saber de vocês, assim, se vocês têm essa coisa, assim, no lado japonês de vocês, assim. Então, eu não tenho nenhum lado japonês. Eu acho que dentro do nosso grupo, depois da Anunciata, eu acho que uma pessoa que tem maior experiência com a cultura japonesa é a Bruna. Bruna faz aula de japonês na UERJ. O meu convívio assim, com a cultura japonesa é muito mais de conviver com pessoas próximas assim, que tem uma imersão muito grande, né? Tem uma amiga minha de graduação, de faculdade, que ela também sempre gostou muito, e foi ela, na verdade, que me apresentou Love Hina, enfim, de frequentar mesmo eventos da colônia japonesa, enfim, tinha um convívio muito maior.
O Rafael, meu noivo, ele também gosta muito, né? Sabe algumas coisas assim de japonês mesmo, da língua, gosta do material. Então, assim, eu cheguei a acompanhar, antes mesmo do grupo, né? Cheguei a acompanhar alguns eventos. Então, assim, eu já conhecia algumas coisas, mas nesse sentido, assim, como público, né? Não como fã e muito menos como objeto de pesquisa. E acho que é isso. Dentro do grupo, quem mais? A Débora também é muito próxima, né, da cultura japonesa, eu acho que muito mais como fã, assim como a Dilson. Eu não sei se as outras pessoas que estão aí do grupo querem falar um pouco. Eu sei que a Thelma tem a filha dela que gosta desse tipo de material. Thelma? Oi, Sheilinha, estou aqui. Oi. Sim, não, eu não tenho nenhum conhecimento da língua, né, japonesa. A minha aproximação pelo grupo é pela questão da ficção científica. E a minha filha, né? A minha filha tem interesse, sim, participa. Ela está fazendo até agora a programação de jogos, né? Então, ela está buscando fazer os roteiros dela que atendam a esse nicho. Mas eu, não. Ainda sou, não vou nem dizer uma iniciante. Ainda estou longe até de ser uma iniciante. É uma tateante. Isso, gostei do termo. Não, Bruna, acho que... Como é que acho é? Como... Bruna pode falar também, né? Bruna caiu ou tá aí? Oi, consegui retornar de novo. A Bruna estava com problema na conexão. Não, tá agora aqui, eu consegui. Aí. Tá. E o Helder já propôs ir para São Paulo visitar a Liberdade. Eu ia, né? Mas aí veio a pandemia. Fala, Bruna, de sua proximidade. Então, é uma longa história, mas tentarei ser o mais breve possível. Eu leio mangá desde quando eu tinha 11 anos de idade, então já são 13 anos enquanto leitora de mangá. E também já assisti a anime. Como alguém já mencionou aqui na nossa reunião, o filho não tem tanta proximidade com mangá e anime, e eu acredito que isso ainda pode ter a ver com um contexto que ainda não é tão receptivo a essas produções culturais japonesas. Tendo referência à minha vivência enquanto estudante de ensino fundamental. Os colegas não aceitavam bem porque a estética preto e branco não era algo apreciado, era algo estranho. E também a questão do próprio mangá e anime não se colocar nas representações ocidentais de bem e mal, isso causava estranhamento, porque algo muito típico da linguagem do mangá e do anime é problematizar a ideia de herói e de inimigo, porque o mangá e o anime eles problematizam a ideia de um fenômeno natural. Ele vai contextualizar tudo que ele se propõe a abordar. Isso que é muito interessante. Então, a gente vai sempre ver o mangá e o anime que vai construir a trajetória do comportamento daquele personagem. Muitas das vezes com fundamentos sociais para explicar aquele fenômeno. Então, isso tudo estranhava na escola e os professores também não gostavam. Eles diziam para mim que ler mangá não era ler livro. E assim, cresci lidando com essas produções culturais e tentando problematizar esses estereótipos que muito impediam até mesmo do anime e mangá ser utilizado na escola onde eu estudava. Então, eu acredito que ainda tem muito trabalho a ser feito para superar esses estereótipos. O Steam Boy traz muito isso, né? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha nesse anime. Anime vem de animation. E aí o japonês tem sempre a tendência de reduzir, e aí para não falar animation, ele fala anime. Né? Steam Boy, ele traz muito o questionamento da ciência, né? Para que serve a ciência? Então, acho bastante interessante dar uma olhadinha quem quiser mergulhar nisso. Bom, mais alguma pergunta, gente? 1h30 de anime e mangá. Eu acho que vocês lavaram a alma aqui hoje. Foi muito bom, Sheila. Obrigada pela apresentação e pelo grupo todo. Acho que foi bem legal. Parabéns. E olha, gente, eu prometo que depois da prova da Rita, a gente vai pegar um negócio da playlist privada do grupo lá no canal, tá?
porque eu estou com todos os vídeos dos vários seminários, mas muita gente não conseguiu acessar ainda, porque eu não botei, de fato, no disponível. Tá? Então, assim que Nossa, antes de terminar, eu tô chocada aqui com o depoimento do Helder no chat, falando que uma professora disse que ele seria demitido se usasse mangá com o pessoal da graduação. Sério? Que horror! Professora ou dona da escola? Não, professora de bioquímica. Ela falou assim, bioquímica é só com Leninger. Eu falei, minha filha, toma um mangá aqui. Tem na cabeça dela, brincadeira. Sério, eu cheguei assim, professora, não quer não. Dela, bioquímica é só Leninger, você vai ser demitido aqui dessa instituição. Foi real. Assim, eu tô rindo agora, mas na época eu cheguei a chorar. Olha só, ela continua ou ela foi demitida? Ela foi demitida. Deixa eu só fazer uma... Tô rindo da coitada da professora. Deixa eu só fazer uma observação. Mas isso chama estreiteza, gente. Eu queria só fazer uma observação em cima dessa publicação que você mostrou, que na hora eu acabei pulando. O nosso objetivo não é falar do mangá enquanto um estilo, e nem produzir. Ou seja, a gente quer usar o que já existe feito para o ensino de ciências. Então, por exemplo, quando você mostra esse livro, é a linguagem do mangá para a bioquímica, e a linguagem do mangá para a fisiologia. Não é o que a gente quer fazer. A gente quer pegar o In Hand, quer pegar o Parasite, que a gente achou um viés muito mais sociológico no Parasite do que de ciência, né, Sheila? E usar isso para o ensino de ciência. Tá? Ou seja, existe a diferença de você usar a linguagem do mangá para o ensino e pegar um mangá pronto para o ensino. Tá? É isso que eu acabei não falando na hora. Gente, muito bem, parabéns ao grupo. Eu estava tentando ver aqui na minha lista quem é que é da semana que vem, mas eu me perdi e não vi a lista. Então, alguém lembra? Sou eu. Ah, tá. Você é conversa sobre ciência e arte, tá. E depois, na outra semana, a gente tem o laser. O laser vai ser às 7h, que foi a hora que o Sci-Fi demarcou como uma boa hora. Então, vai ser às 7h, mas a gente não vai ter seminário nesse mesmo dia, porque fica muito cansativo, tá bom? E eu acho que vai ser bem legal. Vamos lá. Então, quarta-feira que vem, mantido o seminário e espero encontrá-los aqui de novo. Tá bom? Alguma questão, alguma pergunta, alguma coisa? Então, bye, gente. Tchau. Os outros grupos continuam trabalhando bastante. Espera aí. Fala, Márcia. Não, só com você depois. Deixa a galera aí. Ah, tá bom. Então, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, obrigada, pessoal. Obrigada pela presença, obrigada pela participação. Tchau. Baixa um pouquinho para mim, por favor. Abaixa um pouquinho. Ai. Tânia. Porque eu lembrei de uma coisa que a Fernandinha, que eu cobri a ela falou, não, tá com a Tânia. O artigo do Chagas, eu botava no chat aqui, mas ela não viu. Tô entendendo nada. O que é? Não, eu tava aqui. Aí quando alguém falou assim, a Fernandinha tá aqui. Tá cortando, Márcio, não entendi nada. Tá tudo cortando. Do Chagas, que a gente tinha feito para mandar para a revista Ciência e Saúde Coletiva. Aí ela falou que tá contigo. Tu esqueceu desse artigo? Peraí, não tô entendendo nada. Fala tudo de novo. É Fernanda? Isso. É o artigo da Fernanda? Tá comigo. Não esqueci, não. É porque eu fiquei que nem uma desesperada, fazendo projeto, fazendo seminário, fazendo fio-chave, fazendo não sei o quê. Não dei conta ainda. Tô lembrando, porque eu fui cobrar ela. É o primeiro da lista. Daqui a pouco não... É o primeiro da lista, pode deixar, tá? Aí ela falou assim, não, já finalizei, tá com a Tânia. Eu falei, então tá, vou falar com a Tânia. Não, tá comigo, sim. Pode deixar, tá comigo. Outra coisa,
você viu aquele evento ali, me passou do nada. Eu anoto tudo na minha agenda, não sei o que aconteceu. Você normalmente não trabalha com doença de Chagas, né? Você só trabalhou com doença de Chagas com a Fernanda e com a gente na Rio Chagas. Mas a partir desse, no outro DNDI que teve, eu também já participei e tal. Eu sempre anoto na minha agenda. Agora, esse eu não sei, eu não sei se eu não li, eu não sei que. Eu perdi, eu sempre olho tudo, coloco tudo no Google, sabe? Ele me lembra, porque eu mesmo não lembro, mas esse aí passou em branco, assim, um ato falho mesmo. Né? Não sei se é ato falho, mas também que você lembrou, porque senão não é mesmo. Eu comecei a pegar os pesquisadores que trabalharam no Expresso, né? Aí fui perguntando, fui vendo se estava ou não estava na lista. Não foi bom você ter feito uma busca ativa. Eu ia falar para o pessoal que para anime e mangá não precisa busca ativa, tem adesão ativa. É verdade, Mas deixa eu te falar uma coisa sobre... Como eu não sabia que tinha essa coisa, tem reunião amanhã. Deixa eu te perguntar. Tem como os alunos entrarem como ouvinte no grupo só para eles verem como funciona? Não, nenhum aluno pode. Nenhum aluno pode. Eu cortei os meus todos, com exceção da Fernanda, que foi autorizada por causa do canal. Agora, olha, amanhã, que tinha seminário do seu grupo, vai ter seminário discente, não posso ceder o Zoom também. Não, tudo bem. A gente tem usado o Google Meet mesmo, agora já estamos usando o Google Meet, porque acaba ficando mais fácil. O Meet, o Google Meet. Tá tranquilo essa parte. Então, beleza, eu vou falar com ele. Descobre quanto custa para gravar. Fala. Descobre o Google Meet, quanto custa a licença para gravar. Porque tem um jeito de pagar para gravar, não sei qual. Não, beleza, era isso mesmo. Uma outra coisa. Não, acho que tem que comprar a licença do G Suite, não é isso? É G Suite. Não sei. Descobre quanto custa a licença, como faz para pagar a licença. Aí a gente pede. Eu acho que a gente vai precisar de umas 2 licenças lá no Liteb. Porque eu estou usando o da EBS, mas o certo é ter o do Liteb, né? Mas de repente o Zoom é melhor. Não, eu acho o Zoom melhor do que o Google Meet. Entendeu? O Zoom é melhor. Tem que ver os preços e as vantagens. É isso que tem que ver. Eu acho muito fácil usar o Google Meet para fazer o compartilhamento. O Google Meet é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil mesmo. Isso eu tenho visto. A última coisa que eu queria falar contigo é o seguinte. Talvez o Google Meet mais pago já seja melhor qualidade, não sei. Talvez sim. Tá, deixa eu te falar a última coisa que a gente está organizando um livro sobre memórias da pandemia com um grupo de pesquisa. Os 2 grupos de pesquisa que eu estou, esse grupo aqui do Sofia Cruz e o grupo de psicanálise. E queria que você me ajudasse, você participasse, nem que seja fazendo prefácio. Não. Eu estou devendo 2 prefácios, não aceito. Pede a outro. Vai atrasar a sua vida. Eu já estou atrasando a vida de um monte de gente de defesa e de artigo. Não. Então tá bom. Agradeço o convite, mas eu vou atrasar a vida. Eu acho porque eu acho que seria bom, ser a melhor pessoa para fazer, eu acho, assim, entendeu? Porque apresentando... Pede a Lúcia, pede a Anunciata, pede a outras pessoas. Tá bom, gostei da piada. Você não viu no grupo de servidores lá, menina? Como é que você quer anunciar? Tá maluco? Tá certo. Mas é isso. A gente vai... Você quer que eu aperte a mão da Nise e você não quer apertar da Anunciata. É muito engraçado. Eu aperto. Você vê que eu aperto, tanto que eu falei que eu não estava falando com ela diretamente. Eu disse lá no grupo, depois mandei para ela pessoalmente. Que, olha, não era crítica a você, a crítica ao processo. Aí ela falou, ela não respondeu até hoje. Ok, também não vou brigar com isso. Mas eu não estava brigando com ela, não. Eu não sei, você entendeu que eu estava brigando com ela? Não estava, não. Tá tudo certo. Saiu, aí tudo bem, né? O que eu vou fazer? Mas eu aperto, não. Mas olha só, a questão de você da Lisa foi realmente, eles fizeram uma sujeirada. Mas aquilo ali, realmente... Agora, infelizmente, nosso inimigo é comum, né?